a partir de notícias falando sobre isso, o Alexandre de Moraes vir com algum tipo de pedido de explicação, com 48 horas, 24 horas, enfim. Eu realmente não duvido, tá? Eu acho que a gente não pode descartar essa possibilidade. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Dé, me conta, Flávio Bolsonaro teve um encontro com os candidatos ao Senado hoje em Brasília, Dé? É verdade, Pitoli. Na parte da manhã do dia de hoje, Flávio Bolsonaro, presidenciável do PL, se reuniu com 47 candidatos ao Senado que são apoiados por sua campanha. E ele fez uma série de acenos, sinalizações, falou sobre a importância desse reforço do legislativo para governar o Brasil e falou desse cenário que para o bolsonarismo, né, diante da ascensão que teve o maior movimento político do Brasil, é algo diferenciado, é algo, por exemplo, esse apoio, esse embarque de tantos candidatos, e ele cita também os candidatos à Câmara dos Deputados, algo que o presidente Jair Bolsonaro não teve em 2022. Então isso faz parte da fala de Flávio Bolsonaro na manhã de hoje. Outros detalhes também, a composição para o Senado Federal, eleições para a presidência da Casa Legislativa mais importante, a Casa Alta do Congresso, tudo isso comentado por Flávio Bolsonaro. E eu quero lembrar aqui que diante desse número de 47 candidatos apoiados ao Senado, há uma estimativa do Partido Liberal pela eleição de 28. Então, vamos ouvir o que diz Flávio Bolsonaro às vésperas, né, dessa reunião, minutos antes de entrar para essa reunião em que ele fez a gravação de vídeos e também um alinhamento de estratégias. A gente tem que começar a gravar, né, são 47 senadores que nós vamos apoiar em todo o Brasil, então conseguimos confirmar com bastante candidatos que estão aqui hoje, virão ao longo do dia, né? Então já temos aqui uma fila gigante, só esperando a gente começar a gravar, já estamos um pouquinho atrasados, tá? Mas é uma grande honra esse momento, isso mostra a força que o PL tem nessas eleições, a quantidade de candidatos, não só a Senado, mas também a deputado e governadores com grande chance de se elegerem, algo que o presidente Bolsonaro não teve lá em 2022, então são muitos palanques. Agradeço aqui ao Rogério Marinho, que participou ativamente, diretamente das negociações de todos eles e me ajudou muito a chegarmos, né, nessa composição que vai dar uma capilaridade gigantesca para a nossa candidatura no Brasil inteiro. Eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir, né, virar essa triste página da história do atual governo, que só está deixando de legado violência, corrupção, desesperança e tudo, né, de ruim, de prognósticos para frente. Estourou as contas públicas, 105 bilhões, é o que está aí de conta para pagar, que não tem de onde tirar. Ele vai tirar, o Lula vai tirar de novo, vai tirar da saúde, vai tirar dos exames médicos, vai aumentar as filas nos hospitais, vai tirar da educação, não vai conseguir honrar os compromissos com as universidades. Esse é o governo Lula, que a população não aguenta mais. Pitoli, a próxima fala que nós vamos trazer aqui, para mim, é ainda mais emblemática, porque Flávio Bolsonaro comenta a situação atual em que ele está impedido de ter acesso ao presidente Jair Bolsonaro, mas ele diz que já conhece o que o pai pensa, inclusive por telepatia, uma fala emblemática aí de Flávio Bolsonaro, e na sequência ele também faz compromisso com o avanço de uma pauta que vai travar os abusos do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir. De campanha e tudo, enfim, eu conheço conselhos. Tanto meu pai que eu já sei o que ele pensa. Então, por telepatia, eu já tenho ideia do que é que ele poderia, né, me orientar. Né? Então, a minha escola é a do presidente Jair Bolsonaro. Todo mundo que está aqui sente muito a falta, a ausência dele. Esse final de semana foi muito difícil, com o Dia dos Pais, passar longe dele em função da covardia que o Alexandre de Moraes fez com toda a família, de proibir o próprio filho de ver o pai. Ele me proibiu de advogar para o meu pai, uma coisa que eu fazia com todo o coração, com todo o amor, exercendo a minha profissão como advogado, e ele impediu que isso acontecesse também. Eu lamento, né? Você vê o Alexandre de Moraes hoje, ele virou o grande articulador político do Lula,
promovendo encontro dentro da casa dele com outros políticos. Quer dizer, o Alexandre de Moraes veio para a seara política, então todos os políticos estão autorizados a respondê-lo dentro da política também. Mas, senador, em relação à sua chapa, a questão do impeachment de ministro do Supremo, com uma maioria no Senado, também é algo que vocês vislumbram? Bom, o presidente da República, ele indica ministro do Supremo, o próximo indicará 4. Quem tira é o Senado. Como a gente está aqui com os candidatos ao Senado, vocês são a favor de impeachment do Alexandre de Moraes? Sim! A população. E o primeiro é o Moraes. Eles vão ser cobrados nas eleições por isso. Vão ser cobrados. Não adianta querer dar canetada, ameaçar, né, inventar operações contra nossos pré-candidatos, como fizeram, para tentar diminuir a quantidade de senadores, porque essa é uma pauta que eu falava há anos, para eles inclusive. Olha, enquanto vocês mantiverem esse inquérito das fake news aberto, uma coisa que não tem nenhum precedente, trazendo para dentro quem vocês querem, escolhendo alvos pré-determinados, dizendo quem são os investigadores, dizendo que se o relatório da polícia ficar ruim, você manda voltar, que é o que nós vimos, né? A própria imprensa divulgando com as denúncias que foram feitas, em função da atuação do Alexandre de Moraes enquanto presidente do TSE, é a população que está cobrando. Então, assim... Pitoli, e ainda durante esse encontro, o senador Flávio Bolsonaro foi ao encontro dos jornalistas para se solidarizar em face da decisão que quebrou o sigilo da fonte do jornalista maranhense Luiz Pablo. Ele, que agora, né, segundo o percorrer das investigações, tinha como fonte o ex-secretário de Estado Raimundo Cotrim, e trouxe aí uma série de denúncias sobre o uso de carros oficiais pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, no estado do Maranhão. Então, ao tomar conhecimento dessa decisão da busca e apreensão desse ex-secretário de Estado, que agora é apontado como fonte desse jornalista, Flávio Bolsonaro fez um aceno à imprensa e a gente vai conferir. Olha como é que eu trato bem vocês de arbitrariedade. Olha... E olha só, eu não esperava, mas vou ter que fazer aqui esse adendo à cobertura desse encontro, porque chegou um pouco depois dessas declarações de Flávio Bolsonaro, a primeira-dama Michele Bolsonaro, ela fez parte aí desse elenco que gravou com o presidenciável do PL, e eu preciso levantar aqui essa bola para discussão, porque os vídeos começam a circular na imprensa e as declarações, Pitoli, a gente vai tomar conhecimento disso aí com o decorrer da programação, mas as declarações vão ainda ao encontro da polêmica envolvendo Ciro Gomes no Ceará. Então fica o questionamento. É positivo que a essa altura do campeonato, por meio da primeira-dama, se faça esse comentário retroativo? A gente vai conseguir avançar em relação a essas polêmicas? Vamos colocar um ponto final, afinal de contas, a decisão do partido em relação ao Estado já está tomada, as divulgações do nome do candidato ao Senado também já faz parte aí da lista que circula nas redes sociais, mas esse encontro de Flávio Bolsonaro hoje com esses candidatos também teve essa passagem de Michele Bolsonaro falando sobre Ciro Gomes, né, num apontamento que muitas vezes o próprio Pitoli aponta aqui, traz aqui essa menção de que é algo coerente, todos entendemos, né, a crítica de Michele Bolsonaro a essa escolha pelo apoio a Ciro Gomes, mas fato é, Pitoli, que a página não é virada e esse discurso vai sendo repetido. Perfeito, a gente tem a imagem, né, o Edson já deve estar providenciando, desse momento onde Flávio e Michele se encontram, num momento bom, muito bom ali, desse dia marcado pelo encontro dos candidatos ao Senado, pelo PL e apoiados, né, por Flávio ou apoiando Flávio. Dé, obrigado pelas informações direto de Brasília. Débora Sena, microfone Auriverde Brasil, da Capital Federal. Obrigado, Dé. Obrigada, Pitoli, até logo. Até, Dé. Bom, vamos ouvir Max, Edu e Zizi. Ô, Max, telepatia pode, Max? Estou preocupado com essa história da telepatia, isso vai dar um problema. Você vai, 48 horas para se explicar sobre telepatia. Proibido telepatia no Brasil.
filho não pode mais conhecer pai, filho não pode mais ter aqui uma conclusão, pô, meu pai pensa assim, meu pai pensa assado. Eu não sei como é que vai ficar a telepatia no Brasil. Vai ser interrompidos os sinais, serão interrompidos os sinais de telepatia no Brasil, Max. Mas quero te ouvir sobre as falas de Flávio. Olha, Pitoli, eu não duvido, tá? Assim, a gente está brincando aqui, mas eu realmente não duvido. Primeiro, que jornalistas da velha mídia comecem a questionar de que, será que não há algo mais do que essa frase de telepatia e não sei o quê? Ou seja, querendo dizer que, de alguma forma, teria um contato. Eu não duvido que isso vai acontecer, uma ilação, obviamente, aí, completamente injusta, e a partir de notícias falando sobre isso, o Alexandre de Moraes vir com algum tipo de pedido de explicação, com 48 horas, 24 horas, enfim. Eu realmente não duvido, tá? Eu acho que a gente não pode descartar essa possibilidade. Agora, eu queria focar, Pitoli, aqui no meu comentário, até porque deixar também os outros assuntos para os meus colegas, sobre a questão do Flávio encontrar ali os jornalistas. Eu acho que foi um ato muito simbólico dele, primeiro, se preocupar com os jornalistas que estavam fora ali do local onde haveria as gravações dele com os apoiados ao Senado, né, com os parlamentares, com os candidatos que estão sendo apoiados pelo Flávio ao Senado. Então, ele, primeiro, lembrar, né, dos jornalistas que estavam ali a manhã toda do lado de fora para tentar alguma imagem, filmaram a Michelle Bolsonaro chegando, enfim, e levou ali, né, uma picanha para os jornalistas. Eu achei um ato simbólico, eu achei muito, muito bom. Acho que foi um grande acerto do Flávio ter feito esse ato. E segundo, ainda sobre esse vídeo, o fato dele comentar sobre a censura. Ele está comentando ali sobre um regime que está se consolidando no Brasil. Gente, o que aconteceu hoje é algo gravíssimo, gravíssimo. É assim que todos os regimes comunistas, todas as ditaduras do mundo começam. O recado está muito claro. Qual que é o recado? Ministro do STF é intocável. Não todos. Não todos. Tem que fazer parte de um grupo seleto ali, né? A gente sabe muito bem que grupo é esse, para que você seja intocável. Porque o que está acontecendo, só para recapitular aqui e fazer o resumo, você teve um jornalista do Maranhão que fez uma denúncia gravíssima contra o Flávio Dino, com uso indevido de carros oficiais, tem fotos, tem vídeos, tá? Ou seja, não é uma ilação, não é uma invenção da cabeça desse jornalista lá do Maranhão, ele provou a denúncia dele, a denúncia é real, o Flávio Dino deveria estar sendo investigado, e pelo que eu estou entendendo, não aconteceu uma investigação, ele deveria estar sendo investigado, ele deveria ser julgado, condenado e punido pelo que ele fez. Isso não está acontecendo nesse momento. O que foi feito a partir dessa denúncia? Se quiseram colocar esse jornalista no mesmo âmbito do inquérito das fake news, inclusive está na decisão. Na decisão, o Alexandre de Moraes cita o inquérito 4781, fala que é o mesmo modus operandi. Ora, mas o que é isso? O jornalista faz uma denúncia e a denúncia não é averiguada, mesmo tendo fotos, vídeos, documentos, número de placas do carro, tudo. Tem tudo ali, é só tocar uma investigação. Não se abre uma investigação, ou pelo menos não há notícia, segundo a própria defesa do jornalista falou, de que uma investigação tenha sido aberta para apurar essa denúncia. Não, vamos atrás do jornalista que denunciou, porque ele não pode denunciar o Flávio Dino. Esse é o recado que está ficando claro para a população brasileira. E aí fazem uma quebra de sigilo do jornalista, claramente numa tentativa de descobrir a fonte do jornalista, tá? O que é inconstitucional. O jornalista ele tem direito ao sigilo de fonte, e aí descobrem a fonte desse jornalista, e hoje, então, o Alexandre de Moraes, o mesmo que tinha quebrado o sigilo do jornalista, pede uma busca e apreensão contra a fonte desse jornalista. Gente, isso é a consolidação de um regime.
O regime que está dizendo que existem pessoas intocáveis, pessoas que você não pode denunciar, porque se você denunciar, a sua denúncia vai ser omitida, vai ser ignorada e você vai ser perseguido e punido por ter feito a denúncia. Pitoli, isso é muito grave, isso conecta também um pouco com aquela reunião que teve o Lula e o Alcolumbre, aquela reunião secreta, né, um jantar secreto na casa de Alexandre de Moraes, e há informação na mídia que o interesse do Alexandre de Moraes em fazer, né, que as relações de Alcolumbre e Lula voltem é porque ele está querendo criar quase que uma coligação, tá? Ele está querendo criar uma coligação, ou seja, garantir a reeleição do Lula, garantir a reeleição de Alcolumbre ao Senado no ano que vem. Com qual que é o objetivo? O objetivo é garantir que o Alexandre de Moraes não sofra o impeachment e possa assumir a presidência do STF em setembro do ano que vem. Então, está muito claro o que está acontecendo, é a olhos vistos, não se oculta mais, a coisa está sendo publicada na imprensa, e eu tenho que colocar aqui também uma culpa na imprensa, porque a imprensa ela apoiou o inquérito 4781, o inquérito das fake news, lá de 2019. Então, tudo isso que está acontecendo tem a cumplicidade da imprensa nessa perseguição. A liberdade de imprensa estava em risco, nós sempre falamos isso, desde 2019, só que parece que quando afetava apenas jornalistas de direita ou de mídia independente, não tinha tanto problema. Agora eu estou vendo que os jornalistas entenderam que não vai ficar só em jornalista de direita, vai chegar a todos. E é sempre assim, a história já ensinou. A ditadura, ela não para só naqueles desobedientes, não, ela vai chegar a todos. Isso é um alerta, Pitoli, isso é um alerta, essa eleição pode ser a última eleição do nosso país, mais 4 anos na mão de Lula, Alcolumbre e Alexandre de Moraes, sinceramente eu não sei se em 2030 ainda vai sobrar alguma coisa da democracia brasileira, Pitoli. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.